Graças, paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 12, e vamos ler o versículo de número 1. Leamos: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Vamos ler mais uma vez, queridos, todos. Efraim e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição. Vamos orar. Pai, nós pedimos a Tua bênção para pregarmos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Quebranta o nosso coração. Dá-nos entendimento, compreensão daquilo que o Senhor falou para o Teu povo no passado e o que o Senhor quer falar para o Teu povo agora, no nosso dia, nesse lugar, nesse santuário. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Eu peço que o Senhor me capacite para pregar essa palavra, para entregar essa mensagem. Me enche, Senhor, com o Espírito Santo. Neutraliza toda e qualquer tentativa de ingerência de Satanás, e que prevaleça tão somente a Tua vontade. Abre o nosso coração para crermos, para entendermos e praticarmos a Tua santa palavra. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o livro de Oséias é um chamado ao arrependimento para o reino do norte. Todos nós conhecemos que o povo de Deus viveu durante muito tempo unido, as 12 tribos. E por causa do pecado de Salomão e da falta de sabedoria do seu filho, que herdou o seu trono, o reino foi dividido. E foi dividido em 2 reinos: o reino do norte, Israel, também chamado de Efraim, e esse reino consistia em 10 das 12 tribos de Israel e tinha como capital a Samaria. Era frequentemente referido como Efraim, que era a tribo mais proeminente e influente entre as 10 tribos. Por outro lado, houve também o reino do sul, conhecido também como Judá, e esse reino era composto pelas tribos de Judá e Benjamim, e tinha como capital Jerusalém. Judá, meus amados, permaneceu leal à linhagem de Davi e continuou a ser governada por seus descendentes. O reino do norte, ou Efraim, estava vivendo um período de apostasia e corrupção moral. Eu vou repetir: o reino do norte estava vivendo um período de apostasia e corrupção moral. Israel estava envolvido em práticas idólatras, alianças políticas questionáveis e injustiças sociais. Esse versículo ocorre, meus amados, em um contexto onde Oséias está confrontando Israel por sua infidelidade espiritual e seu fracasso em confiar no Senhor. O profeta usa uma linguagem poética e ao mesmo tempo metafórica para expor a futilidade das ações de Israel e a sua decadência espiritual. Vamos analisar, queridos, o versículo que nós acabamos de ler. Primeira parte diz o seguinte: olha o texto: Efraim apacenta o vento. Vamos todos repetir, todos comigo: Efraim apacenta o vento. Amados, a expressão apacenta o vento é uma metáfora que denota futilidade e esforço inútil. Apacentar sugere cuidar ou alimentar.
Mas aqui, meus amados, está associada ao vento, ou seja, algo impossível de capturar ou controlar. Esta frase indica que Israel está investindo o seu tempo e recursos em algo que é infrutífero e sem sentido. O vento, no contexto bíblico, muitas vezes representa algo transitório, instável e incontrolável. Oséias está dizendo que os esforços de Israel para buscar satisfação, segurança e prosperidade fora de Deus são inúteis quanto tentar domesticar o vento. Veja só, queridos, a colocação. Oséias está dizendo que os esforços de Israel para buscar satisfação, segurança e prosperidade fora de Deus são inúteis quanto tentar domesticar o vento. Apacentar o vento significa um esforço inútil, infrutífero. Para nós, queridos, a expressão apacentar o vento serve como uma advertência séria. Para nós, isso serve como uma advertência séria contra investir nossos esforços, tempo e recursos em coisas que são temporárias, inúteis e infrutíferas. Esse texto tem tudo a ver conosco. Assim como Israel, que buscava segurança e satisfação em soluções humanas e em alianças políticas, os cristãos de hoje muitas vezes colocam sua confiança em coisas como sucesso material, status social, reconhecimento ou a busca por prazeres momentâneos. Esses esforços são como tentar segurar o vento, totalmente inútil. A busca por felicidade em coisas que não podem nos sustentar espiritualmente é fútil. Elas são transitórias e incontroláveis, incapazes de oferecer a estabilidade e a paz que somente Deus pode dar. A aplicação prática para a vida cristã, para a nossa vida nos dias de hoje, é que devemos direcionar nossas prioridades e investimento de tempo para aquilo que é eterno e duradouro. A igreja pode dizer amém? Em vez de apacentar o vento, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que Ele proverá tudo o que necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de apacentar o vento, devemos juntar tesouros nos céus. Jesus nos chama, queridos, a concentrar nossas vidas em valores eternos e espirituais. Jesus nos ensina a não acumular tesouros na terra, onde tudo é sujeito à deterioração e o roubo, mas a investir em tesouros celestiais, que são incorruptíveis e duradouros. Amado, meu querido irmão, minha querida irmã, não apacente vento em nome de Jesus. Qual é a palavra do Senhor para a igreja de hoje? Não apacente vento. Eu gostaria que todos repetissem. Qual é a palavra de Deus para nós hoje? Não apacente vento. Coloque toda a sua confiança e esperança em Jesus. Quando colocamos nossa esperança e segurança em Cristo, encontramos uma base sólida e uma direção que nunca nos decepcionará. Oséias não só acusa Israel de apacentar vento, mas também de seguir o vento oriental. Veja o que é que diz o texto. Leamos. E segue o vento oriental. Vamos todos? E segue o vento oriental. Amados, o vento oriental era conhecido no Oriente Médio como um vento quente e seco. Ele vinha do deserto
e destruía plantações e colheitas. Simbolicamente, ele representa destruição e juízo. Ao dizer que Israel segue o vento oriental ou o vento leste, Oséias destaca que as ações da nação estavam levando-os ao desastre e à autodestruição. Tem tudo a ver com muitos irmãos das nossas igrejas nos nossos dias. Eles estão buscando daquilo que, em última análise, trará a sua própria ruína. Para nós, a expressão seguir o vento oriental nos alerta sobre o perigo de buscarmos ou seguirmos caminhos que, em última análise, nos conduzem à destruição espiritual e moral. Assim como o vento oriental, no contexto bíblico, que era destrutivo e devastador. As decisões e atitudes que tomamos fora da vontade de Deus, e eu vou repetir, as decisões e atitudes que tomamos fora da vontade de Deus, ou contrariando as Escrituras Sagradas, sempre tem consequências sérias e destruidoras, e afetam nossa vida espiritual e a nossa relação com Deus. Em nossos dias, isso se aplica às escolhas que fazemos quando buscamos satisfação, prosperidade, sucesso, ou sentido em coisas que vão contra os princípios de Deus. Pode ser a busca pelo materialismo, o envolvimento em práticas que, sabendo serem contrárias às Escrituras Sagradas e à ética cristã, o compromisso de nossos valores, o comprometimento dos nossos valores em troca de ganhos imediatos. Amados, essas escolhas, embora pareçam atraentes no início, acabam sendo o vento oriental que destrói as colheitas, ou seja, arruína nossas esperanças e nos distancia de uma vida frutífera e plena em Deus. Que o Senhor nos livre disso em nome de Jesus. Seguir o vento oriental é uma metáfora para confiar em nossos próprios caminhos, em vez de seguir o caminho de Deus. Ele nos chama a reconhecer que a verdadeira segurança e prosperidade só pode ser encontrada na obediência à vontade de Deus. Em vez de escolher caminhos que levam à autodestruição, somos convidados a buscar a direção de Deus, que traz vida, renovação e restauração. Dessa forma, meus amados, evitamos as armadilhas da autossuficiência e da rebelião e nos voltamos para aquele que é a fonte de toda a bênção e segurança. Oséias acusa Israel de apacentar vento, de seguir o vento oriental, mas também de multiplicar a mentira e a violência. Olha para o texto, leamos. Continua multiplicando a mentira e a violência. Todos mais uma vez. Continua. Por gentileza, coloca o texto aí, Oséias 12:1. Vamos ler? Do começo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste, multiplica mentiras. Amados, esta frase destaca a condição moral de Israel, que estava mergulhado em falsidade e em injustiça. Multiplicar a mentira sugere uma vida marcada pela desonestidade e engano, tanto em suas relações pessoais
quanto em suas práticas religiosas. A violência revela uma ruptura das normas de justiça e compaixão, mostrando que as injustiças sociais, as opressões, eram práticas comuns no reino. Esses comportamentos violam diretamente as leis e os mandamentos de Deus, que exige verdade e retidão. Para nós, multiplicar a mentira e a violência é um chamado urgente para examinar nossa conduta pessoal e moral. Em um mundo onde a desonestidade, o engano e a falta de integridade se tornam comuns, somos desafiados a viver de acordo com os padrões da verdade, da justiça e da misericórdia estabelecido pelo próprio Deus. Multiplicar a mentira em nossas vidas, palavras, ações ou até mesmo em nossas motivações ocultas, nos afasta do caráter de Cristo, que é a própria verdade. A presença da violência representa uma queda das normas de compaixão e justiça. Amados irmãos e irmãs, esse texto nos lembra da importância de tratar os outros com dignidade e respeito. O Evangelho nos chama a sermos agentes de paz e justiça, denunciando as práticas da injustiça e opressão que vemos ao nosso redor, de não praticá-las e de denunciar a prática dentro de um contexto social. Nossa fé deve se manifestar em ações concretas que promovem a justiça social e a defesa dos oprimidos. Nossa fé deve refletir o amor e a misericórdia de Deus em todas as áreas da nossa vida. Na vida cristã, devemos nos afastar de qualquer forma de mentira, engano e injustiça. Devemos viver com integridade e agir com compaixão. Deus nos chama a sermos luz em meio à escuridão, testemunhando sua verdade e praticando a justiça. Devemos ser um reflexo fiel do caráter de Cristo. Oséias acusa Israel de apacentar vento, de seguir o vento oriental, de multiplicar a mentira e a violência, mas também de fazer alianças espúrias. Diz o texto: faz aliança com a Assíria, e o azeite é levado ao Egito. Queridos, essas alianças políticas eram tentativas de garantir proteção e segurança contra as ameaças externas. Ao buscar apoio da Assíria e enviar tributos ao Egito como o azeite, Israel demonstrava sua falta de confiança no cuidado e na proteção de Deus. As alianças com potências estrangeiras não eram apenas políticas, mas também espirituais, pois frequentemente levavam à introdução de práticas idólatras e à dependência de outros deuses. A aliança com a Síria acabaria por fazer e trazer a queda de Israel, pois a própria Síria seria o instrumento de Deus contra o reino do norte. Para nós, a advertência de Oséias sobre as alianças de Israel com a Síria e o Egito nos desafia a refletir sobre onde estamos colocando a nossa confiança e segurança. Efraim estava colocando a sua confiança e segurança na Síria, mas onde você está colocando a sua confiança e segurança? Em vez de depender exclusivamente de Deus para nos guiar e proteger, muitas vezes recorremos a soluções humanas, compromissos com valores mundanos ou alianças que podem nos desviar da nossa fé. Essas alianças modernas podem se manifestar de várias formas, como colocar confiança em bens materiais, no poder político, no sucesso profissional ou em qualquer outra coisa que prometa segurança e estabilidade
fora de Deus. Ao fazer isso, corremos risco de comprometer nossos valores espirituais e permitir que influências negativas e práticas contrárias à vontade de Deus entrem nas nossas vidas. Assim como as alianças políticas de Israel levaram à queda e ao afastamento de Deus, buscar apoio em fontes que não são divinas enfraquece a nossa fé e nos expõe às influências espirituais prejudiciais e malignas. Quando confiamos mais em nossas próprias estratégias e recursos do que em Deus, do que no cuidado de Deus, acabamos nos afastando do propósito que Ele estabeleceu para nós. Queridos irmãos e irmãs, a aplicação prática para a nossa vida cristã é clara. Devemos colocar nossa confiança e esperança em Deus, rejeitando as alianças que comprometem nossa fé e nos afastam da sua vontade. Devemos buscar a direção do Senhor. Ele é a nossa verdadeira fonte de segurança. Somente em sua fidelidade encontramos a proteção e o cuidado que jamais falhará. O chamado para o cristão é abandonar a futilidade de apacentar ventos, abandonar a autodestruição de seguir o vento oriental, abandonar a corrupção de multiplicar a mentira e a violência, e abandonar as concessões espirituais de fazer alianças espúrias. Em vez disso, devemos focar nossos esforços em buscar a justiça de Deus, seguir a direção do Espírito Santo, viver em verdade e em justiça, manter nossa confiança inabalável em Deus. Essa é a maneira de construir uma vida sólida e significativa, que reflete a glória de Deus, o propósito eterno para o qual nós fomos chamados. E eu quero concluir, queridos, lendo Oséias 14, pedindo à equipe do louvor que se coloque a postos. Oséias 14, por gentileza, coloca a projeção. Vamos ler todos, queridos, esse texto sagrado. Olha o que diz o texto sagrado. Depois que Oséias faz todas essas acusações de estarem plantando vento, cuidando de vento, buscando vento, de estarem indo atrás do vento oriental, fazendo alianças espúrias e confiando não em Deus, mas nas estratégias humanas, isso mostra um afastamento completo de Deus. Mas Deus não desiste do seu povo, como Deus não desiste de você. Meus queridos irmãos, muita coisa aqui é simbólica, é metafórica, mas tem uma aplicação direta na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Analise se você não está correndo atrás de vento, de coisas que não vão trazer frutos nenhum. Analise se você não está correndo atrás do vento oriental, que ao final vai trazer destruição. Analise se você não está colocando a sua confiança em alianças e a sua segurança em coisas humanas e materiais. Analise a sua vida, se ela está dependendo totalmente de Deus, andando em justiça e verdade, em misericórdia para com o seu próximo, em santidade de vida. Analise a sua vida, querido, porque nós temos esperança no nosso coração do Deus que perdoa, do Deus que restaura e do Deus que vivifica. Oséias 14, leamos a partir do versículo 1, toda a igreja, volta, porque pelos teus pecados estás caído. Essa palavra é para você. Por causa dos seus pecados você caiu. Por causa dos seus pecados você se afastou de Deus. Por causa dos seus pecados as consequências estão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Olha o versículo 2: tende convosco e convertei-vos ao Senhor. Diz Ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom,
e em vez de novilhos, aceita os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos: a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a tua infidelidade, de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o de oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que muda, Ele que transforma, é Ele que nos enche de graça e de glória. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.